Olá pessoal, eu sou o Matheus Maggi e hoje eu vou falar para vocês um pouco a respeito de estatísticas e comparação de legendas. Então depois que você tem a sua legenda prontinha, você consegue ver um relatório que o Subtitle Edit gera, mostrando algumas informações importantes sobre a sua legenda em si. Para acessar a gente vem aqui em Arquivo, Estatísticas. Aqui a gente tem uma janela que mostra algumas informações importantes sobre a legenda. Então aqui a gente tem o número de linhas na nossa legenda, que seria 139, que a gente consegue ver por aqui. O número de caracteres como um subheap, que seria um SRT, então todos os caracteres, incluindo os tempos e os códigos que o subheap tem. O número de caracteres somente no texto, então a gente tem 4.108 caracteres nessa legenda, somente contando o texto. A duração total das legendas. Então, embora o nosso vídeo tenha 16 minutos e 23 segundos, se a gente somar todas as nossas legendas, a gente vê que só tem 4 minutos e 50 segundos de fala. O total de caracteres por segundo, quantas palavras nossa legenda teve, quantos itálicos, quantos negritos, sublinhados, marcas de fonte ou alinhamento. Isso é importante para você saber se a sua legenda tem ou não. Às vezes o cliente pede que não tenha, por exemplo, itálico e sublinhado, e pode ser que você tenha deixado passar algum. Então isso aqui você consegue analisar certinho o que precisa ser feito. Aqui a gente também tem informações sobre o tamanho da legenda. Então aqui as menores legendas, que seriam 5 letras, e as legendas em si são as A15, 135 e 136. Caso vocês precisam ver, fica mais fácil de analisar. Aqui o tamanho máximo de uma legenda, que são 76 caracteres, e foi a linha 86, isso sempre juntando a primeira e a segunda linha, se houver. E o tamanho médio de legenda seria 29 caracteres. Aqui ele também mostra que, comparando todas as nossas linhas do arquivo, que tem uma e duas linhas, a nossa média de linha foi de 1,2. Então tem mais linhas com uma única linha do que com duas. Porque se fosse ao contrário, esse número tivesse aqui mais perto de 2, indicaria que o maior número de legendas do nosso arquivo teria duas linhas. Aqui a gente também tem tamanho de linha simples, que seria sempre uma única linha. 5 caracteres o mínimo, 42 o máximo e a média de 24. A duração aqui também é importante para você saber, vai que você deixou sem querer uma linha menor do que o mínimo ou uma linha maior do que o máximo. Então aqui, o mínimo foi de 1 segundo e foi a linha número 29 e o máximo foi de 4 segundos, que seria a linha 51. A duração média também deu 2 segundos por legenda. E aqui um bem importante que seria os caracteres por segundo. O mínimo aqui tem uma linha com 3,76 caracteres por segundo, que seria a linha 53, e o máximo de caracteres por segundo de uma linha aqui foi 38, que seria preocupante. Então você precisa ir nessa linha e analisar o que fazer, porque esses caracteres por segundo estão muito altos nessa linha. Você precisa resumir ou dar uma esticada. Só que o mais importante aqui seria aqui os caracteres por segundo, a média. Por quê? Tem empresas que dizem pra gente que o arquivo final, embora respeite os máximos de caracteres, por exemplo, a Netflix, que seria 17 oficialmente, ou 22,1 considerando esses 30% adicionais, essas empresas pedem que o arquivo final de legenda, ou seja, como um todo, fique 10% abaixo do número de caracteres por segundo ideal. Ou seja, se o número máximo de caracteres por segundo é 17 e eu tirar 10%, então vou tirar 1,7, a minha média do arquivo deve ser 15,3 caracteres por segundo ou menor. No caso dessa legenda, a gente atingiu a média de caracteres por segundo de 13,8. Por que isso é importante? Porque mesmo que seu arquivo fique integralmente dentro desses 17 caracteres por segundo, mas esteja tudo assim, 16, 16,5, 15,5 e etc., significa que a sua legenda está muito pesada de ser lida. Ou seja, o espectador vai ter que ficar concentradíssimo na sua legenda, em vez de também prestar atenção na imagem. E isso prejudica muito a experiência de quem está assistindo. Então é por isso que é recomendável sempre que a sua média de caracteres por segundo fique 10% abaixo do máximo permitido oficialmente. Porque a sua legenda como um todo vai ficar mais agradável de ser lida e o espectador vai aproveitar mais o que ele estiver assistindo. Aqui a gente também tem, na parte de baixo, uma caixa de mais usados. Então aqui do lado esquerdo, ele vai mostrar para a gente as palavras que a gente mais usou nessa legenda. Nesse caso aqui, a palavra D está sendo usada 34 vezes. E aqui também tem várias outras. Sempre acima de 1. Então, usou 2 ou mais vezes, ele vai aparecer aqui na ordem de mais usados para menos usados. Isso serve para a gente ter de parâmetro quando a gente repete muitas palavras. E às vezes elas podem ser omitidas ou trocadas
por algum sinônimo, para não ficar tão cansativo de ver sempre a mesma palavra. E aqui, as linhas mais usadas. Então, se o mesmo texto de uma linha aparecer 2 ou mais vezes, ele vai aparecer aqui. E você também pode ver se você não está repetindo muito a mesma frase, se compensa dar uma mudada ou algo do tipo. Você também pode exportar esse arquivo num arquivo TXT. Eu vou abrir aqui para vocês. Aqui está o arquivo. Se você não colocar um título, ele vai colocar só um stats no fim do nome da sua legenda. Então aqui ele também abre um arquivo com todas aquelas informações, as informações gerais primeiro e depois as de mais usados, como eu mostrei para vocês. Uma outra coisa legal que a gente pode fazer no Subtitle Edit é comparar legendas. Então, por exemplo, você enviou sua legenda para o seu cliente, ele fez a revisão e mandou a legenda de volta para você. Para você não ter que ficar acompanhando manualmente o que foi mudado e também para você ter um próprio feedback, você vai vir aqui em Arquivo, Comparar. Aqui abriu uma janelinha, eu vou aumentar para vocês verem melhor. Então aqui do lado esquerdo ele já abriu a legenda que a gente estava aberta. Ou você pode vir aqui nesses 3 pontinhos e carregar a sua legenda. No meu caso, a legenda que está aberta aqui é a original, no meu caso a que foi enviada para o cliente. E eu vou comparar com a legenda revisada. Então eu vim aqui e abro a legenda revisada. O que aconteceu aqui? Tudo que está colorido significam alterações. E aí você vai poder acompanhar melhor quais foram as alterações feitas pelo cliente ou pelo revisor. Então aqui a gente tem algumas opções de pular para as diferença seguinte. Então você vai pulando só para as diferenças onde não tem diferença nenhuma, ele vai pular. E aqui também o botão de diferença anterior. Aqui você também pode colocar para mostrar somente as diferenças. Aí se você clicar aqui, tudo que não foi mudado, ele vai sair daqui. Então aqui fica mais fácil de ver somente as coisas que foram mudadas. Você pode buscar somente diferenças no texto. Ou seja, ele desconsidera a parte de sincronia e a parte de número da linha. Você pode colocar para ignorar quebras de linha. Então, caso a única alteração seja uma quebra de linha, ele vai ignorar. E você também pode selecionar ignorar formatação. Então, questão de itálico, negrito, sublinhado e tudo mais, ele vai ignorar e vai focar somente no restante. E como que você acompanha essa comparação? Então, aqui, por exemplo, o que foi mudado aqui? Aqui foi mudado a sincronia. Então, o tempo final, ele era 41:15 e foi para 41:19. E a mesma coisa aconteceu com a linha de baixo, que o tempo inicial foi mudado. Aqui, nessa alteração, foi mudado o itálico, como a gente vê aqui embaixo. Na legenda original, tinha um E também, reticências, e aqui também E também, reticências, então o texto foi mantido, só que foi adicionado um itálico. Na linha de baixo, aconteceu uma quebra de linha. Então aqui foi quebrado depois de esteja, e aqui deixou esteja gostando, e depois fez a quebra. Então se eu clicasse aqui em ignorar quebra de linha, percebam que esta linha já não ficaria mais em verde. Aqui a alteração foi com relação a uma letra em maiúsculo, que estava errado. Então seria é perfeita, ponto, obrigado com o maiúsculo, ou é perfeita, vírgula, obrigado com o minúsculo. Aqui foi uma alteração na tradução, então de tudo ótimo virou 5 de 5. Aqui aconteceu uma quebra de linha. Era uma única linha, eu vou voltar, sempre voltei, e na revisão virou 2 linhas. Então por isso que aqui essa linha ficou em vermelho. Por quê? Porque foi criada a linha ao dividir a linha anterior. E com isso, por que aqui ficou tudo em amarelo? Porque foi mudado o número da legenda. Então, a linha que não faria isso era a número 33, agora ela virou a número 34 por causa dessa divisão. E aqui aconteceu o inverso. Aqui existiam 2 linhas, vamos lá, comando de voo, quero ouvir, você consegue, eram 2 linhas separadas. E na revisão, foi juntada em uma única linha, por isso que do lado direito aqui, essa linha ficou em vermelho, porque não existe mais, como ele foi juntado aqui com o anterior. Tudo que não foi mexido continua em branco. Aqui, por exemplo, é um itálico novamente. Aqui foi tirado o lá, então era algo lá, ficou algo. Aqui era estão ouvindo isto e ficou estão ouvindo isso. Então ele vai mostrar as alterações sempre em vermelho aqui nos comparativos. Aqui também a pontuação foi mudada de ponto final para uma exclamação. Aqui embaixo você consegue ver o número de diferença. Então foram 24 linhas mudadas a 139 e 3,97% de palavras alteradas. Então aqui não é a porcentagem de linhas alteradas, é a porcentagem de palavras alteradas no seu arquivo. E você também pode exportar essas alterações. Então aqui eu vou dar um nome de teste e vou abrir para vocês. Aqui o arquivo é um arquivo HTML que vai abrir com o seu navegador. E aqui, como vocês podem ver, ele fica praticamente do mesmo jeito lá do Subtitle Edit, com linhas coloridas onde houve alteração e linhas em branco onde não houve. Há também um outro método de fazer essa comparação fora do Subtitle Edit.
Mas para fazer por esse método, você vai precisar salvar as suas duas legendas, então a original e a revisada, no formato SRT e aqui na codificação sempre a 1252, porque senão esse programinha ele não vai ler corretamente. Então já tendo suas duas legendas salvas em SRT na codificação 1252, você vai poder abrir este programinha aqui, o Subtitle Auto Feedbacker. Para abrir esse programinha, você vai precisar ter instalado no seu computador o Java, porque ele é um programinha baseado nesse sistema. Ele não é instalável, é só você abrir normalmente. Esse programinha foi criado pelo Rafael Montagner e ele é bem útil pra gente. Como que a gente faz? A gente vai carregar aqui a legenda original. Então, vou carregar aqui minha legenda original, vou em abrir. Ele já colocou aqui pra gente. E carregar a legenda final, que seria revisada. Vou abrir aqui. Vou aumentar a tela para vocês. Este programinha também tem uma escala de cores. A gente pode vir aqui na legenda. Então, o texto em verde, aqui o texto e o tempo não foi alterado. Em vermelho, aqui o tempo ou a tradução foi modificada. Em laranja, é que houve um erro de spot, ou seja, a quebra de linha foi feita diferente. Em amarelo, o itálico foi removido ou inserido. Este verde água é quando a letra maiúscula ou minúscula foi alterada. Em azul, a legenda foi inserida. Em rosa, a legenda foi dividida. Em roxo, a legenda foi agrupada. Então aqui, como vocês podem ver, o tempo das duas legendas foram alterados. Então aqui ele consta em vermelho o tempo final da primeira e o tempo inicial da segunda. Aqui em amarelo, porque o itálico ele foi inserido. Em laranja, a nossa quebra de linha foi feita de maneira diferente. Aqui em vermelho é porque houve alteração no texto. Laranja novamente. E aqui a gente vê em rosa, por quê? Porque aqui essas duas linhas foram separadas. No caso aqui há dois tempos em preto, porque essas duas linhas foram juntadas, então aqui está em roxo. Aqui outra linha em amarelo, por causa do itálico que foi inserido. Alteração no texto, outra alteração do texto e alteração da pontuação. O legal deste programa é que ele gera um relatório geral ao comparar as suas duas legendas. Quando a gente clica aqui em gerar relatório geral, ele mostra para você como que você foi ao comparar as duas legendas. Então, sua sincronia dos tempos iniciais da legenda está excelente. Pouquíssimas legendas, mais precisamente 1% do total, foram alteradas. Então, se as suas legendas estivessem começando muito cedo ou muito depois, ele ia mostrar aqui para você a porcentagem e se são poucas, se são muitas, se está bom, ótimo, excelente ou se está ruim. Aqui também é sua sincronia dos tempos finais. Então, se você está acabando as suas legendas muito antes ou muito depois, ele também faz essa análise para você. Então, com relação ao texto, algumas linhas do seu slot foram alteradas. Aí ele vai mostrar aqui quantas linhas foram alteradas e quais os motivos dessas alterações para você prestar mais atenção nas suas próximas legendas, com base nisso. A gente não consegue exportar este relatório, mas qualquer coisa você pode tirar um print e salvar. Então aqui ele mostra que duas linhas tiveram o itálico inserido, duas linhas tiveram o spot modificado e 4 linhas tiveram tradução alterada. Então o objetivo desse vídeo foi uma forma de fazer vocês gerarem um feedback para vocês mesmos, melhorando cada vez mais, descobrindo onde são seus pontos fracos e o que fazer para melhorar, para entregar uma legenda cada vez melhor e com mais qualidade para o seu cliente. Se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha. Se você tiver interesse no assunto, se inscreva no meu canal ou acompanhe a playlist do Subtitle Edit aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para um vídeo futuro, é só deixar aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima.